Olá, boa noite, irmão do Sinai. Vamos dar uma continuada aqui no nosso vídeo. Devo ou não devo pagar o dízimo? Ficou meio comprido o vídeo anterior e eu não quis fazer um vídeo de 30, 40 minutos, eu resolvi cortar em 20. Aí no vídeo passado a gente eu comentei para vocês que as ofertas foram espontâneas a partir de Caim e Abel. Para quem não viu o vídeo anterior, eu acho que seria interessante dar uma olhada, tá? Tem bastante informação lá para pensar um pouquinho em cima. Depois começa a oferta de Abel e Caim foram espontâneas e depois, mais adiante, lá já no Êxodo, é que ele começa a ser regulado, essas ofertas a Deus. Comentei também da bênção de Jacó para os 12 filhos e da maneira com que ele assume que os 2 filhos de José são dele. Então, Jacó assume os filhos de José como dele. Isso vai fazer importância na hora que Moisés vai separar e contar as tribos. E aí começa o primeiro macho e o primeiro filho, o primogênito. É de Deus. Quem não quer que o primeiro filho e os primeiros frutos dos rebanhos não sejam entregues a Deus, então ele resgata isso. E nós chegamos, então, como foi eleito o povo, quem elegeu e como foi eleito o povo de Deus, e quem deveria fazer o que no tabernáculo quando foram divididos as tribos. Então, as tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Só que Jacó assume os 2 filhos de José, Efraim e Manassés como dele. Então, José não tem herança na terra prometida. Sai José da lista e entram 2. Então, as 12 tribos passam a ser 13 tribos. Porque a tribo de Efraim e Manassés são consideradas 2 meias tribos. Então nós temos 13 tribos. Como é que são 12? É que, tradicionalmente, elas são 12 dos filhos de Jacó, os 2 netos que ele assume como filho, Efraim e Manassés, só que ele desconta das tribos Levi. E a tribo dos levitas ela não vai ter direito à herança na terra de Canaã. Eles não vão ter propriedades, eles não vão ter rebanhos, eles não vão ser agricultores, eles são única e exclusivamente para cuidar do tabernáculo. Depois Salomão constrói o primeiro templo, que é destruído por Nabucodonosor, e 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, eles voltam para Jerusalém e reconstroem o templo, chamado então Segundo Templo, que dura até o Império Romano no ano 70, quando ele é destruído pelos romanos. Então, as tribos, conforme está escrito em Números, no capítulo 1, no versículo 2, Deus ordenou que você, Moisés, e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de família e por família, ou seja, a família do Aquino,
a família do filho do Aquino. Se eu tivesse mais um segundo filho homem, seria a família desse segundo. Então, existiam, Levi tinha 2 ou 3 filhos, então assim foi a contagem. Então as tribos ficaram: Ruben, Simeão, Gade, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim e Manassés, 2 meias tribos, no lugar da tribo de José. Benjamim, Dan, Naphtali, Asser e Levi. Essas são as tribos. No versículo 12, ainda do capítulo 20, do capítulo 1 de Números, ele determina: os levitas não serão contados. Está escrito lá em Números. E no Números 26, versículo 28, a efetivação, então, que a tribo de José é dividida entre Efraim e Manassés, que quem herdaria a terra seria a tribo de José. José já morto, assumiriam as 2 meias tribos que formam de origem da tribo de José. Bom, ainda na bênção que Jacó deu aos seus filhos, Jacó disse mais a José. A efetivação, então, em 48, versículo 5, diz que nós já falamos em parte até agora. Agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram no Egito, esses 2 me pertencem, disse Jacó aos filhos. São meus, tanto quanto Rubens, Simeão e os outros filhos. E ele faz isso em homenagem a Raquel, a esposa. Raquel é aquela esposa que ele viajou até Ur. Lá ele foi trabalhar para o Labão, o tio, o tio que é irmão da mulher de Isaac, a Rebeca, Rivca. Então, ele trabalhou 7 anos por Raquel. O Labão, muito safadamente, lhe entregou Léa, mas a mulher que ele queria, que ele amava, era Raquel. Então, ele, em lembrança a Raquel, ele assume os 2 filhos de José como deles. E ele tinha uma mágoa que, para a infelicidade minha, diz Jacó ainda, ela morreu em Canaã. Nessa época, Canaã, Belém, até Jerusalém pertencia a Canaã nessa época. Então ela morreu em Canaã, perto de Efrata. E Efrata era próximo a Belém. Era uma proximidade tão grande que hoje Efrata é um bairro de Belém, da cidade de Belém. E está no território até hoje de Canaã, porque pertence à autoridade palestina essa cidade. Então, nos guias, nas excursões de Israel, o ônibus sai com um guia judeu, um guia israelense de Jerusalém, e aí quando chega em Belém, embarca um guia palestino, um guia árabe, que nem todos os árabes de Israel são palestinos. Até porque os palestinos não são considerados árabes. É por isso que, com toda essa briga que está havendo lá com Hamas, com a faixa de Gaza, ninguém quer saber dos palestinos, porque eles não consideram os palestinos como árabes. Então eles não têm irmandade com o árabe. Eles são muito bons para servir de atrito com Israel e fazer essas bagunças que eles fazem lá, essas guerras, esse morticínio, rebeldes e sequestros. Então ele
teve que sepultar, Raquel morreu no caminho, então ele sepulta Raquel à beira do caminho. E não em Macpela, como foi sepultado o pai, Jacó, desculpe, o pai é Isaac, o avô Abraão. Então Abraão e Isaac estão sepultados em Macpela. Quando Jacó morre, ele vai ser sepultado em Macpela, na gruta de Macpela que Abraão comprou, e lá já estão Sara, a Rebeca e a Leia. A Leia também. A Leia já estava lá. E Raquel, então Raquel foi sepultada na estrada. E ela tem, o mausoléu dela é em Efrata, perto de Belém, um bairro de Belém. E ele é dividido em dois, assim como o de Hebron dos patriarcas, ele é dividido ao meio. Tem uma parede no meio. Então tu enxerga as tumbas dos patriarcas, das matriarcas, são separados. Então os árabes têm umas janelas, eles olham para a tumba de Abraão, mas lá na tumba de Léa, os judeus têm que olhar pela parede. E um não tem acesso ao lado do outro. É convenção. Eles dividiram assim em 67 para evitar que a guerra de 67 se transformasse numa guerra mundial de toda a comunidade muçulmana contra Israel. Então eles dividiram isso. E até os dias de hoje, então, Raquel está no caminho da estrada de Canaã. E lá ainda no tempo de Moisés, está em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 22, a lei do dízimo. Então a lei do dízimo começa dizendo o seguinte: todos os anos vocês vão juntar a 10ª parte de todas as colheitas. E no versículo 23 ele diz: levem ao lugar, isso é Deus falando, levem ao lugar onde o nosso Deus, né, tiver escolhido para ser adorado. Ou seja, o tabernáculo que Moisés construiu, e depois Salomão com o primeiro templo, e Neemias e o pessoal que volta da Babilônia constrói o segundo templo. E ali, na presença de Deus, vocês vão comer a 10ª parte da 10ª parte separada. E essa 10ª parte, então, vai ser das ofertas de cereal, de vinho, azeite e também da primeira cria de vacas e ovelhas daquele ano, porque as do ano passado já foram acertadas no ano passado. Então, para entender aqui, eu tenho uma produção de 100 sacos de aveia. 10 sacos eu vou entregar no templo. Desses 10 sacos, quando eu chegar lá no templo, eu vou pegar um saco de aveia para que eu e a minha família e os servos ou outros membros da família que estão juntos possamos nos alimentar. Então, na mão do levita, que são eles que vão receber, ou do sacerdote, depende de quem vai estar trabalhando no templo, no tabernáculo nessa hora, ele vai receber não 100 sacos, ele vai receber 90. E desses, não os 100, ele vai receber 10 sacos. E desses sacos, ele recebe 9, porque um é para alimentação
daquele que foi levar a oferenda no templo. Ainda no capítulo 14, no versículo 24, então ele diz o seguinte: se for longe o local de adoração, o templo de Jerusalém fica distante de Hebron 100 quilômetros. Então, em vez de tu levar um carneiro na guia, tu vende a ovelha. Não é um carneiro porque é uma ovelha jovem, né? Então, vende essa ovelha, vende a porção de cereal no local onde tu planta e onde tu faz a tua agricultura, o teu pastoreio. E quando tu chegares no local de adoração, essa 10ª parte que tu vendeu, que tu está levando em dinheiro, quando tu chegar no local de adoração, ali na presença do Senhor, então vai comprar a ovelha, vai comprar o cereal, e ali na frente do Senhor, vocês e suas famílias comam essas coisas e divirtam-se. Ou seja, era uma festa alegre, não era nada de ficar cabisbaixo e bucambúzio. Por isso que Jesus, quando chega no templo, ele estranha e põe a correr os cambistas. Porque as pessoas que vinham de longe, como se estivessem de Nazaré, chegavam com dinheiro na mão e tinham que ganhar os 12, 10%, e eles tinham que comprar alguma coisa para entregar. Então eles trocavam o dinheiro por cereal, por animais, por azeite, para poder entregar o templo na mão do sacerdote e dos levitas. O versículo 27 é uma regra específica para os levitas, não é para o sacerdote. O sacerdote é outra lei. Os levitas não têm terras. Então, de 3 em 3 anos, eu junto a 10ª parte do total de 3 anos, não interessando que eu já fiz uma doação de 10% de cada uma delas dos anos para o templo, não interessa, tu vai juntar 10% e vai entregar aos levitas, aos estrangeiros, os órfãos e as viúvas da cidade onde eu moro. Então, aqui está criado um sistema de assistência social, porque a viúva não tem mais o seu marido para sustentá-la. Então, ela passa dificuldades. Então, de 3 em 3 anos, ela vai receber uma verba, um dinheiro, uma oferta proveniente desses 10% que os levitas têm direito. Como muita gente vai estar oferecendo, de 3 em 3 anos, haverá num ano muita gente, no ano seguinte igual. Então é um tipo de sistema de previdência social já naquela época. Isso no tempo do deserto, no Sinai, um estatuto escrito por Moisés, que ele recebeu de Deus. Em Levíticos, capítulo 27, versículo 30, a 10ª parte das colheitas de frutos e cereais pertencem a Deus. No versículo 32, e também de cada 10 animais, um é do Senhor, um é de Deus. Em Números 18, 25, os levitas recebem o dízimo do Senhor
a 10ª parte são dos levitas. E vocês poderão, aí ele se refere aos levitas, essa 10ª parte da 10ª parte, vocês poderão comer em qualquer parte e o que sobrar, então, as outras 9 partes são de Deus. Então, essa é a lei do dízimo. O sustento do sacerdote também era regrado. A oferta é um animal, ele é sacrificado e ele é cozido. E uma parte do cozido, tem lá um regramento. Se for uma ovelha, as partes que são ofertas de Deus estão estabelecidas, então ele fica com uma paleta para o sacerdote. E essa história deles cozerem a carne e entregarem a Deus, os filhos de Levi, isso aí está no livro de Samuel, Samuel é o profeta da época de Davi e antes dele de Saul. Foi ele que ordenou Saul como rei de Israel, como foi pedido pelo povo. Os filhos de Eli tiravam a melhor parte, não para Deus, mas tiravam a melhor parte para eles, os filhos de Eli, os filhos de Eli. Então, certo dia apareceu para Eli um enviado de Deus, uma figura de homem, e ele diz a Eli, isso é no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 31. Esse enviado de Deus diz a Eli: você honra mais os seus filhos que a Deus. Porque Eli ficou sabendo e não fazia nada para segurar os filhos. Inclusive, como a gente sempre diz assim, a laranja não cai muito longe da laranjeira, né? A fruta sempre cai perto do pé. Os 2 filhos de Eli não caíram perto do pé, eles eram bastante travessos. E os 2 filhos de Samuel também não caíram perto do pé, eles eram mais travessos ainda. Então, esse enviado de Deus disse ao Eli: você honra mais os seus filhos do que a Deus. E chegou o tempo, ou seja, vai ser agora em seguida, eu matarei Deus falando, eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai. Ou seja, a punição recai sobre o irmão de Eli. Vai sobrar da família de seu pai, e ninguém será velho. Vai sobrar somente um da família, e ele será um sacerdote, mas ele será cego. Os demais membros da família morrerão de forma violenta, ou seja, a família se extingue. Não vai ter mais família de Eli para ser sacerdote. Todos vão morrer. Então, essa é a lei ao povo de Deus. Quem não era israelita nessa época, que foi estabelecidas essas leis, ele era gentil. E sobre o gentil não cabiam essas leis. Tanto que os gentios não cumpriam os 10 mandamentos. Eles eram obrigados a cumprir os 7 mandamentos de Noé, que era não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer
imoralidades sexuais, não maltratar os animais, você só pode abater animais que vão ser consumidos, e se comprometerem a estabelecer um sistema de leis baseado na honestidade e na justiça. Inclusive, em Êxodos 20, no versículo 10, as regras e as leis de guardar o sábado. Não fazer nenhum trabalho. E o estrangeiro também. Ele ordenou aos israelitas que não maltratassem nem perseguissem o estrangeiro que estiver morando em Israel, para se lembrarem que os israelitas foram estrangeiros no Egito e foram maltratados. No capítulo 23 de Êxodo, no versículo 9, ele reafirma: o sábado atinge o estrangeiro. Então nós temos os adventistas hoje, que não trabalham sábado. Mas os adventistas, dono de loja, não trabalham, mas os seus empregados trabalham. O que parece um contrassenso, né? Porém, nós temos hoje leis da consolidação da legislação trabalhista que cria atritos. Se eles não trabalhassem no sábado e botassem os caras para trabalhar no domingo. Porque segundo a CLT, domingo é dia de descanso. E aí domingo gera hora extra de 100%. Então, para não conflitar, o adventista não trabalha. Mas se ele é o proprietário, os funcionários trabalham. Tem um ex-funcionário do Silvio Santos que ele comentou isso. Ele exemplifica isso. Ele é adventista e trabalhava para o Silvio Santos. E aí o Silvio Santos ficou sabendo, né? Começaram, pô, mas o fulano não trabalha sábado, o fulano não trabalha sábado. Aí o Silvio Santos chamou o cara. Tchê, tu não está trabalhando no sábado. Ah, não posso trabalhar porque eu sou adventista. Não, tu vai ter que trabalhar sábado. Não, não vou trabalhar sábado. Tem que trabalhar. Não, não vou. Bom, se tu não vai trabalhar sábado, tu está criando problema na empresa, eu vou te demitir. E o cara disse, bom, faça conforme for melhor para a empresa. E o Silvio Santos demitiu ele. O cara estava lá gozando, se é que gozar, né? Um aviso prévio é gozar. Ou logo em seguida do aviso prévio, o Silvio Santos procurou ele. Como é que tu te dá com finança? Um controle de fluxo de caixa, pagamento, essas coisas. Controle de banco. Ah, eu sei fazer isso. Sou contador. Muito bem. Então eu vou te recontratar. E tu não vais trabalhar aos sábados. Trabalha domingo, mas sábado não. E aí o Silvio Santos perguntado por que ele foi buscar o cara. E aí o Silvio Santos era judeu, lembrem disso. Aí o funcionário, ele disse, não, eu precisava naquele posto de uma pessoa de idoneidade, seriedade e honestidade. Se ele não voltou atrás, não traiu a fé dele para continuar trabalhando aqui, no sábado, iria contra a fé dele, então ele é um homem de princípios. Certamente eu posso deixar ele controlando o meu dinheiro, porque ele não vai me roubar. Então tem dessas coisas também. Então nós queremos ser hoje o povo de Deus, porque isso que nós deixamos de ser gentil para ser povo de Deus, isso é uma invenção de Paulo, que é Saulo.
Foi ele que regrou isso, porque ele fazia pregação para os povos não judeus. Então ele dizia a todos: agora nós somos o povo de Deus, que nós seguimos Jesus Cristo. Mas o povo de Deus, estabelecido por Deus, é o israelita. E nós somos gentios. Então, se nós somos gentios, nós devemos cumprir, então, os mandamentos de Noé e não os 10 mandamentos, nos quais é embasada toda a filosofia cristã. Aí é muito fácil, né? Ah, não, vamos pegar a parte boa, foi o que os cristãos fizeram, vamos pegar a parte boa do judaísmo, damos uma mexida, fazemos uma nova lei e seguimos adiante. Eu, como gentil, posso comer um estrogonofe. O israelita não, porque ele tem, numa das suas mitzvot, ou seja, mitzvot é as ordenações que ele tem que cumprir, as obrigações que ele tem que cumprir, diz lá em Êxodos, capítulo 23, versículo 19, não cozinhe o cabrito ou o carneiro no leite de sua própria mãe. Então eles não comem creme de leite e nós comemos estrogonofe. Por isso que nós temos em casa uma leiteira, que é uma herança da visão judaica. Não cozinhar carne abatida do corneiro ou da ovelha na panela que tu esquentou o leite, mãe. Então ele não come estrogonofe, porque leva creme de leite, leva leite. Na tradução, a tradução cristã diz que o João Batista se alimentava de gafanhotos. Mas é proibido ao judeu comer gafanhotos, ao israelita comer qualquer tipo de inseto. E eles consideram camarão um inseto. E é um inseto que vive no lodo, ele vive na sujeira, então não pode ser comido. E nós não abrimos mão de ir para a praia e comer camarão. Então, aí é muito fácil ser o povo de Deus e não cumprir com as ordens que os israelitas têm que cumprir. Então, o povo de Deus é os israelitas. Então, o dízimo deve ser pago aos levitas e recolhido ao templo. Então, como que eu, um gentil, vou recolher o dízimo para o Sinai na mão do levita? Quem é o levita? Vamos inventar os levitas que nem o Edir Macedo, da Igreja Universal, inventou. Aí ele chama levitas, carreguem a arca. Aí vem uns 4, 6 pessoas lá, homens, pegam a arca que ele construiu, sem autorização de Deus. Aquele templo também foi construído sem autorização de Deus. Nada daquele templo que está ali é construído com a aquiescência de Deus. Deus não disse para ele fazer aquilo. E o templo é para ser construído em Jerusalém. O que ele construiu? Um templo em São Paulo. E ainda criou uma tribo de levita. Complicado, né? Nós, do povo, que se intitulamos o povo de Deus, fazemos essas coisas. E tem gente que faz turismo para São Paulo para conhecer o Templo de Salomão da Igreja Universal. Para mim, isso aí é contra a lei do Senhor. Então, vamos aos finais. Afinal, vocês acham que a gente, depois que ouviu tudo isso, nós devemos dar um dízimo para os sinais? Ou não? Pensem. Agora, com certeza, eu digo a vocês,
nós do Sinai. O Sinai não precisa de nós, mas nós precisamos do Sinai. Ao Sinai, claro que a cúpula do Sinai quer resgatar todos aqueles que estiveram no deserto e que ainda estão na terra. O Sinai veio para isso, para nos resgatar das besteiras que nós fizemos no deserto e no caminhar de todo esse tempo, de lá até aqui. Então, como ele vai se manter? Nós, com o dízimo, com mensalidade, ou crie qualquer nome que vocês quiserem dar, nós temos a obrigação com o Sinai de pagar a mensalidade. Talvez o valor estipulado, X, não juntem com o valor que está estipulado hoje. O valor X estipulado seja caro para um, mas não para outro. Então eu, como consumidor de cerveja, muita pouca cerveja, eu acho que é só deixar de tomar 2, 3 fardinhos de cerveja e pagar a mensalidade do Sinai, que é a nossa obrigação. Obrigado.